Boa noite, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda à live de profissões. Meu nome é Renata Passi, eu sou coach vocacional, orientadora de carreira e a minha ideia é trazer profissionais aqui para fazermos lives, de preferência semanais, vai depender um pouco da disponibilidade de cada profissional, para explicar um pouquinho mais para os adolescentes, para os jovens que estão precisando de ajuda nesse momento delicado de escolha de sua profissão, para assim contribuir, para tirar dúvidas, poder ajudar, explicar um pouco sobre a carreira, sobre os prós e contras de cada profissão. E hoje a gente vai falar então de uma profissão muito bacana, muito procurada também pelos jovens, que é a advocacia. E eu tenho uma advogada, uma nova colega, doutora Isabel Santos, tenho muito prazer em falar com ela. Ela é formada há 28 anos pela Universidade de São Francisco, uma universidade conceituadíssima do curso de Direito, e também ela fez gestão empresarial MBA na FGV. É empreendedora da Polishop e gestora de negócios. Então vamos entrar, doutora Isabel Rosa dos Santos. Enquanto isso, pessoal, queria saber quem que está aqui na live, da onde que vocês são, se puderem colocar aqui nos comentários, se tem adolescente aqui assistindo, se tem algum adolescente interessado em fazer direito. Compartilhem essa live com quem precisa tirar essas dúvidas, entender um pouco sobre as profissões. Vamos ver a doutora aqui. Vou aguardar a doutora entrar. Aí. Opa! Oi, doutora Isabel, linda! Maravilhosa, você tá bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio aqui da live? Aqui, eu tô com meu filho aqui do lado me ajudando aqui. Ele falou que tá bem. Legal? Tá me ouvindo também? E aí, doutora, tá tudo bem com você? Tá tudo Prazer bem? recebê-la aqui. Você tá me Tá ouvindo ouvindo? bem? Eu te ouço. Tá Vocês joia. escutam, doutora? Escuta a doutora? Escuta a doutora bem? Beleza, meu filho diz que sim. O que seríamos de nós se não fossem essas crianças na nossa vida? É verdade. Meu apoio, eu falei que ele vai ganhar um salário hoje. Aí é bom, hein? Olha, até eu. E aí, Renata, como é que tá? Como é que tá a expectativa? Como é que estão os alunos aí? Quem que tá online aí? Quem que já se manifestou aí, você viu? Olha, já estou vendo, minha irmã está por aqui, um grande amigo meu está por aqui. Opa! Essa live vai ser gravada, né? E depois disponibilizada. Então, quem puder divulgar para os adolescentes, para depois assistirem, quem não pôde assistir hoje, e quem sabe chega ao máximo de jovens possível para ajudar, né? A gente construir um Brasil melhor aí com os profissionais. Verdade, e essa é só a primeira de muitas, né, Renata? Tenho certeza que ao longo da caminhada aí eles vão ir, né, se interessando, vai entrando, vai comentando, isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Ó, Luciana entrou. Oi, Luciana. A doutora Lua aí. Olha, minha filha entrou, a Esther Julião é minha filha. Oi, Esther. Prazer. Então, doutora, eu queria começar essa live, você dá uma introdução, mas queria que começasse, como a gente fala muito do coach vocacional para ajudar os adolescentes, o que te inspirou a fazer direito, ser uma advogada? Quais foram, o que você pensou, se foi nas habilidades, na alguma característica sua, na sua missão de vida, o que te inspirou, o que fez escolher essa profissão, antes de começar a explicar sobre a profissão? Então, olha só, gente, fazer uma apresentação bem rápida aqui, né? Meu nome é Isabel, como a Natália colocou, Isabel Santos.
Eu tenho 51 anos, casada, mãe de 2 filhos, maravilhosa. A Estherzinha, que está na sala aí, que tem 15, e o Rafael, que tem 22 anos. Eu me formei muito cedo, eu me formei com 22 anos, né, pela São Francisco, lá de Bragança Paulista. E assim, se eu tivesse que definir essa missão lá, eu não saberia. Eu não saberia. Muito engraçado, né? Mas tinha algo assim, tinham duas características que eu tinha assim muito forte. A característica de gostar de pessoas, né? De estar com pessoas, principalmente porque eu venho de uma infância muito humilde, né? Então eu queria estar com pessoas. Minha mãe falava assim: você tem que estar com pessoas melhores do que você. Aí eu falava assim: nossa, todo mundo pensar assim, eu não vou conseguir andar com ninguém. Que negócio é esse, né? Mas ela tinha muito isso, né? Minha mãe era uma pessoa analfabeta, mas de uma sabedoria incrível, Renata, incrível. Minha mãe me inspirou muito, assim, né? Era aquela pessoa que acreditava em mim e só falava realmente palavras boas para mim. Olha, você vai ser muito bem sucedida, você vai ter um casamento maravilhoso, né? Então ela falava isso com muita convicção, por mais difícil que fosse a nossa vida. Tanto que eu fui a segunda em casa a fazer faculdade, né? Eu tenho um irmão, que foi meu sócio aí por 25 anos, que me inspirou, mas por conta de gostar de pessoas e por conta de querer servir, eu queria, na verdade, fazer letras, porque eu queria ser secretária executiva. Então, no Olha, primeiro momento, né, quando meu irmão, eu fui patrulheira, então eu trabalhava na Bentes, naquela empresa grande, eu via aquelas secretárias muito bem alinhadas, né, muito bem vestidas, eu achava lindo aquilo, andar de salto, era tudo que eu queria, sabe? Né? Com 13 anos eu comecei a trabalhar e eu olhava para elas e falava, nossa, eu quero ser assim, né? Eu quero ser empoderada dessa forma. Então, no primeiro momento, a minha paixão era fazer letras, porque eu gostava muito de inglês, né? Fiz inglês no IASG com bolsa de estudos. Então, eu queria fazer inglês porque eu queria ser uma secretária bilíngue executiva. Só que, quando eu terminei o ensino médio hoje, na nossa época no colegial, eu me vi desempregada, né? Eu tinha 18 anos e meu irmão, nessa época, ele já fazia faculdade em Bragança Paulista, só que ele era vendedor de livros, jurídico. Aí a livraria abriu uma filial lá em Bragança Paulista e convidou ele para gerenciar essa filial. E como eu olha. estava desempregado, ele falou assim: você não quer ir para Bragança comigo? Eu te arrumo uma bolsa de estudos na FISC. Falei, cara, tô dentro. Larguei namorado, larguei a mãe e fui embora para lá. E fui morar com ele, e à noite eu ia para o DA de Direito com ele para vender os livros lá para os estudantes. Menina, quando eu entrei nesse ambiente do direito, sabe, aquelas palavras, aquele linguajar, a visão daquelas pessoas, aquela questão de justiça, não tem como não se apaixonar. Não tem, desculpa, não tem como, me perdoe as outras profissões, mas o direito é apaixonante. E quando eu comecei a ter contato com tudo aquilo, a gente ficou uns 7 meses junto, né? Eu fui ali em meados de abril. Quando foi chegando a época de prestar vestibular, eu falei, olha, eu tenho um comunicado para te fazer. Eu não vou prestar letras, eu não vou ser sua secretária, eu quero ser sua sócia, eu vou prestar direito, né? Prestei direito e fui trabalhar com ele desde o primeiro ano de faculdade, assim, e até hoje eu sou extremamente apaixonada pela profissão. Mas você Extremamente. fez uma coisa que é muito importante, que é uma das dinâmicas do coach vocacional, além da entrevista com o profissional, é a vivência, né? Porque a vivência ajuda muito. Então, não deixou de fazer, né? Estando lá no ambiente deles, na universidade, vendo um pouco como é, aquilo te agarrou, aquilo te fez decidir, né? Bem bacana também essa experiência. Assim, você ir procura, porque às vezes, né? Eu vejo muitos adolescentes de hoje, eles acabam procurando uma profissão pela zona de conforto, ou às vezes pela visão do retorno financeiro, né? Eu vejo aqui em casa, assim, eu quero ganhar tanto, tá? Eu lembro uma vez, a Esther vai ficar brava comigo, eu vou dar um exemplo dela aqui. É, Eu lembro uma vez que a Esther pode ter várias coisas assim, mas ela já se encontrou. Mesmo com 15 anos, ela está muito convicta hoje, ela quer fazer gastronomia, né? Ela está fazendo técnico em nutrição lá pelo Bentinho, e hoje ela está muito convicta. Mas ela já quis ser várias coisas. E uma das coisas que ela quis ser, eu me lembro uma vez que ela chegou
para mim, né? Foi modelo, foi atriz, fez robótica, enfim, um monte de coisa. Fez curso de YouTube. E aí ela chegou para mim e falou assim: já sei, mãe, eu vou ser caixa de supermercado. Falei: oi? Como assim, caixa de supermercado? Nada contra, mas como é que você chegou, né, nessa decisão maravilhosa que você quer ser caixa de supermercado? Ah, mas elas ganham muito dinheiro. Aí eu falei para ela: você foi traída pelo seu olho grande, tá vendo? Aí eu expliquei para ela, falei: não, filha, esse dinheiro não é delas, elas são empregadas, trabalham bastante, né, e tal. Ela ficou assim, chocada, desapontada. Mas, então, eles têm muito disso, e na verdade a gente sabe, né? Hoje é fácil para a gente saber, porque a gente já fez toda a caminhada que eles não fizeram ainda, é que isso é uma consequência, né? Então, eles precisam Uhum. olhar para as habilidades comportamentais que eles têm hoje, né? Para que eles escolham algo que venha de encontro a isso. Porque o mercado hoje ele pede muito isso, né, Natália? Ele está mais focado nas competências comportamentais, emocionais, do que nas técnicas, né? Isso É, conta muito, né? Você que está aí muito ligado, isso conta bastante, né, para as vagas de emprego hoje, né? é. E você está me chamando de Natália, você falou com a Natália recentemente? Ai, falou com a Natália. Eu estava com a Natália. Desculpa, Renata. Estava com a Natália falando. De Natália, acho que eu estava com a Natália. A Natália, ela é a nossa líder do grupo, só para o pessoal saber, do Campinas Shark, um grupo de networking muito bacana. E a Natália é a nossa presidente, então a gente fala muito com ela, né? Estava falando com ela sobre outra reunião do Café Sênis, né? Que ela vai apresentar um pitch ali e eu cobrando ela do material e estou falando Natália. Desculpa, não vou a Mas, conta. doutora Isabel, me fala agora um pouco, vamos entrar assim para explicar para o pessoal sobre os prós e contras da profissão, para eles saberem, que eu sei que tem muita coisa boa que fez você se apaixonar, mas acho que entender também o que tem num contexto geral, o que também pode ter de ruim, o que tem de bom, para as pessoas saberem, né, verdadeiramente como que é essa profissão. O que você tem Sim. para falar? Sim. Olha, prós eu tenho assim muita coisa para falar. Muito. Eu acho que tudo é prós. Né? Qual que é a sua área de atuação? Isso, tudo é prós. Assim. O carro-chefe do meu escritório é direito previdenciário, né? Nós atuamos assim na área de direito previdenciário esses 28 anos aí, né? Na verdade 30 anos, porque o meu irmão tem mais tempo do que eu comecei a trabalhar com ele, eu era estagiária dele ainda, desde o primeiro ano de faculdade, né? Eu Uhum. comecei a trabalhar com ele em 1989, já na área de direito previdenciário, e eu me formei em 92. Em 93 eu já estava com a carteira da OAB na mão. Então, o direito previdenciário, ele vem de encontro à questão, uma questão muito importante que o brasileiro não se preocupa, mas deveria, tá? Desde o primeiro emprego, ele deveria se preocupar com a aposentadoria dele. O problema é que as pessoas elas não se procuram assim, quando falta 3 anos para ela se aposentar. Aí ela vai ver como é que está a situação. Os jovens de hoje em dia já pensam mais, né? É incrível, meu Deus, como é difícil. E a gente atua muito nisso, na área de concessão, de planejamento de aposentadoria, revisão de aposentadoria, né? Então, eu tenho uma equipe hoje bem focada, especializada, cada um atua numa área, né? A gente, desde o início, isso é muito importante falar, a advocacia, o direito, né? A faculdade de direito, ela abre muitas portas, muitas. A pessoa não precisa necessariamente ser advogada. Ela abre muitas portas, principalmente portas para concurso público. Mas a advocacia, ela tem também, assim, centenas de vertentes que eles podem atuar. O que eu sempre digo para os estagiários, para os recém-formados, é assim, olha, no comecinho, tudo bem você ser clínico geral para efeitos de conhecimento, mas foque numa área específica, porque quem faz tudo não faz nada. Tá? Então, a probabilidade de você ser um especialista e você ganhar bem com isso é de 100%. Né? Então, o que vale para o médico, vale para o advogado. Por exemplo, se você me disser assim, Isabel, estou com uma dor no joelho, nossa, está me incomodando faz tempo, olha, você conhece algum médico? Aí eu falo assim, nossa, tem um clínico geral muito bom, né? Que eu fui, ele resolveu e tal, tal, tal.
De repente a doutora Luciana vai assim, ah, mas eu conheço um ortopedista especialista em joelho que é sensacional. Você vai em qual, né? É Ótimo, claro. um especialista. E o advogado é a mesma coisa, né? Então, quando você se dedica, independente da área, e você faz aquilo muito bem feito, você vai ter uns insights que a pessoa que faz aquilo já não tem. Normalmente ela não tem, né? É que nem aquela doceira que faz doce. Ela tem uns feeling assim que você fala, pô, mas eu segui a receita, não saiu igual. Mas ela tem um feeling que você não tem. Ela sabe o ponto de desligar a panela. E o advogado é a mesma coisa. Então, para quem pensa e gosta de lidar com o público, né? Gosta de ler. Hoje está muito mais fácil, gente. Nossa, na minha época, eu me lembro que na casa da minha mãe eu tinha assim 3 paredes, mas estantes assim cheia de livro, muito livro. Era muito caro, a gente tinha que comprar. Hoje, o conteúdo que tem pela internet é sensacional. Não que não precise, mas o acesso é mais fácil, né? Então, assim, e uma coisa assim que eu acho assim, meu, de prós da advocacia, eu acho que direito tinha que fazer parte do currículo da educação básica, sabe? Eu acho que direito ele está para o ser humano como educação financeira, né? A gente precisava ter essa noção desde sempre. Então, quando eu falo assim, o meu direito termina onde começa o seu, tá? Mas quando você fala isso para um jovem, para um adolescente, ele não tem nem ideia do que é isso, porque na cabeça dele, principalmente se ele for filho único, ele só tem direito, ninguém mais tem. A mãe é dele, o pai é dele, a avó é dele, é tudo dele. Então, isso tinha que ser trabalhado desde muito cedo, muito cedo. Né? A questão do direito ligado à justiça, a questão do direito em respeito ao outro. Né? Nós estamos vendo aí a questão da pandemia, umas discussões assim ridículas de pessoas que chegam numa farmácia, querem entrar sem máscara porque é o direito dela de ir e vir. Quer dizer, tudo bem, ela tem esse direito de ir e vir, mas o direito dela termina onde começa o meu, de ser protegida, de estar protegida desse vírus. Então, o direito não está ligado à justiça, ele cria também essas discrepâncias. Né? Então, a pessoa ela se acha no direito de invocar determinada lei porque aquilo é benéfico para ela. Ela não pensa no próximo. Né? Então, a gente precisa formar profissionais do direito que estejam preocupados com essa questão da justiça, que eles sejam mais humanos, né? Que eles tenham essa visão sistêmica, né? Então, assim, de prós, eu teria assim, muita coisa realmente para falar. Agora, de contra, tem algumas assim. Você precisa gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de se relacionar com pessoas, né? Não tem coisa pior do que você chegar, por exemplo, numa audiência para tentar fazer uma composição e você encontrar um colega do outro lado carrancudo, que dificulta a coisa, que está preocupado só com dinheiro, né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, essa questão do dinheiro é muito ruim no direito, porque o advogado, por ele conhecer as leis, ele tem aquela, né, ele pode desenvolver aquela habilidade do engano, né, da infidelidade com o colega, da infidelidade com o juiz, forjar provas. Isso é muito ruim, tá? Porque justamente por nós conhecermos o direito, a gente teria que zelar por isso. Né? E outra coisa muito ruim, às vezes as pessoas confundem você com o teu cliente. O advogado, a gente costuma dizer assim, mas o advogado está defendendo um criminoso. Gente, o advogado, ele fala por procuração. Não é ele que está falando. É o cliente dele que está falando. Né? E o papel do advogado é de fazer com que a lei ela seja aplicada de uma forma justa, de uma forma correta. Então, quando o advogado não, problema nenhum ele trabalhar com delinquente, com traficante. Não, por quê? Porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Né? Eu tenho uma advogada muito amiga, muito parceira, ela é pastora evangélica e ela é criminalista. E às vezes o pessoal confronta ela, mas como é que a senhora pode fazer criminal? Ela falou, olha, eu não tenho dificuldade, porque a minha profissão, ela não me dá o direito
de fazer com que um culpado ele se inocente. Não é isso que eu estou ali para fazer. Então, quando eu faço a minha primeira entrevista com aquela pessoa, eu já vou identificando. Se ele é culpado, se não é culpado, se ele fez, se ele não fez, ok, você fez. Então, eu tenho duas coisas muito legais que eu vou trabalhar com ele. O arrependimento do que ele fez, tentar levar ele para um outro caminho, como pastora, mas também fazer com que a lei não seja aplicada para ele em excesso daquilo que realmente tem que ser feito. Então, é essa a visão do advogado. Mas, às vezes, você acaba aí sendo confundido com o teu cliente, aí, com o caráter do seu cliente, né? Isso é muito ruim mesmo. Imagino que isso aconteça. Imagino mesmo, né? Mas e me fala que o pessoal quer saber, dá para ganhar muito dinheiro? Que é o que os adolescentes perguntam, né? Dá para ser rico? Quais são as oportunidades de carreira, de área de atuação? Dá para trabalhar em empresa? Dá para ter escritório? O que tem de leque assim, de oportunidades para o pessoal aí que faz direito? Como eu falei, tem muita coisa. Começa pelo poder público, né? Começa pela área de concurso, que ele pode ser auditor da Receita Federal, ele pode partir para a promotoria, ele pode partir para a área da magistratura, ser juiz. Então, o leque de profissões é grande, né? Mas as empresas, cada vez mais, elas procuram profissionais assim, capacitado dentro daquela área específica, né? Só que o que está acontecendo hoje? O que acontece com os jovens advogados ou estudantes de direito que estão saindo da faculdade? Eles estão com uma visão retrógrada, né? A questão de uns 2 anos ou 3 anos, não me lembro agora, passa tão rápido, né? Teve eleição para a Ordem dos Advogados e me convidaram para fazer parte de uma chapa. É muito interessante porque eu nunca quis fazer parte disso, não acho legal e tal, mas aqueles advogados que me convidaram, como eu conheço eles há muitos anos, eu sei do caráter deles, doutor Edmilson Galinari, doutor Djalma Lacerda, né, a doutora Andréia, são pessoas assim que têm um caráter ilibado. Eu falei, cara, eu quero fazer parte da chapa de vocês, achei legal, e fui brincar de, né, ser candidata à Ordem dos Advogados. E eu me lembro que numa dessas panfletagens na porta do fórum, teve um advogado que ele chegou para mim, assim, um jovenzinho, ele falou assim, doutora, qual que é a proposta de vocês para os jovens advogados? Eu falei, nossa, pergunta interessante, né? Eu falei, vou deixar com você aqui o link para você entrar lá na nossa página, para você dar uma olhada, porque está tudo lá, tem bastante coisa, não vou poder resumir agora, mas eu quero te perguntar uma coisa, o que está acontecendo para você vir me fazer essa pergunta? O que está doendo? Né? Foi exatamente a frase que eu usei com ele. Ele falou, olha, eu estou formado há 2 anos, né? Eu fui aluno da FACAMP, uma das melhores faculdades aqui de Campinas, né? Fui aluno da FACAMP. Eu tenho especialização, estou concluindo a especialização em processo civil, e eu não consigo colocação no mercado de trabalho. Eu mando currículo, não me chamam. Então, assim, eu me acho extremamente capacitado, eu fiz estágio, mas eu não consigo. Aí eu falei para ele, talvez o teu grande erro esteja aí. Você precisa tirar o foco do emprego, entendeu? Os profissionais do direito, eles precisam entender que, de certa forma, eles são profissionais liberais. E cada vez menos os grandes escritórios vão estar contratando. Então, a tendência é enxugar. Né? A pandemia trouxe isso muito forte, a tendência é enxugar, as pessoas irem contratando cada vez menos, né? Então, eu disse para ele, olha só que interessante, eu falei, você está com o olhar no passado, entendeu? Existem áreas do direito que já está fechando, que quase que não tem mais atuação, tá bem, né? O previdenciário, de certa forma, ele caiu um pouco também, por conta das reformas que tiveram, a reforma trabalhista, enfim. Eu falei, só que hoje o que está muito, muito, muito forte é a questão da consultoria. Às vezes o profissional do direito, Renato, ele sai com uma visão da faculdade, ele sai com a visão do contencioso, da briga. E as empresas também, infelizmente, têm essa visão. Né? Eu quero um advogado trabalhista porque eu estou com ações trabalhistas na justiça. Eu quero um advogado civil porque não sei o quê. Ok, mas ele precisa ver o advogado não como custo, ele tem que ver o advogado como investimento. O advogado ele tem que chegar
para poder orientar a empresa para que ela tenha menos problemas possíveis. Ele não tem que estar focado no contencioso mais. E os jovens estão saindo da faculdade com essa visão. E hoje tem uma série de áreas novas, né? O direito eletrônico, o direito de internet, gente, marketplace, o marco civil da internet, que foi aí recentemente inaugurado. E a gente está chegando aí, a doutora Luciana, que está aqui na sala, é especialista nesse tema, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, isso vai bombar. Quantas empresas sabem o que é isso? Quase nenhuma, né? A própria área de relação de consumo, que o Código de Defesa do Consumidor tem 20 anos, eu costumo dizer que está engatinhando, né? A coisa está muito complicada ainda. E o advogado, ele é hábil para tudo isso, para levar esse conhecimento até a empresa. Ah, doutora, mas eu estou saindo da faculdade, eu não tenho a vivência. Ok, só que às vezes tem muita coisa que você vai aprender fazendo. Entendeu? O próprio direito previdenciário foi assim com a gente, né? E outra Todas as coisa... profissões, né? Você, A gente aprende fazendo, né? e ouvindo o cliente. Você não precisa saber tudo, né? Aliás, o advogado ele tem essa habilidade. Por que a gente fala que advogar é uma arte? Porque às vezes o cliente ele chega com um problemão, ninguém viu saída, você debruça em cima do caso dele, você lê aquilo, e de repente você tem um insight. Você fala, eu vou por aqui, e dá certo. Então, de repente, o que está faltando com essa turma? É confiar mais neles. Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo precisa consultar um advogado, todo mundo precisa. Então, ele precisa começar no meio da família mesmo, no meio dos amigos mesmo, sabe? Abrir o peito, falar, sou advogado, peguei meu AB, que vocês estão precisando, né? Eu estou aqui. Ainda que no início ele faça algumas coisas gratuitamente mesmo, que é para ele aprender, né? Ou ele se associa a algum escritório para aprender. Tem muitos grandes escritórios que eles fazem isso. Eles dão uma ajuda de custo, o estagiário vai lá, né? E ele fica ali com um profissional, ele fica aprendendo. Eu fiz muito isso no meu escritório. Muito isso. Eu, assim, eu amo pegar profissionais sem experiência, Renata. A maioria dos profissionais que eu contratei até hoje não tinham experiência. E nenhuma das áreas, nem no jurídico, nem no financeiro, nem no administrativo. Foram muitos que cresceram comigo, né? Dos advogados que foram meus estagiários, muitos são parceiros de negócios meus hoje. São parceiros, excelentes advogados, né? Há muito tempo, doutora Cláudia, doutora Dulcineia, doutora Renata. Eu tenho orgulho em dizer que o escritório ele foi assim, um celeiro de profissionais. Eu tenho grandes profissionais aí, mesmo da área administrativa. A Bruna foi minha recepcionista, a Bruna hoje é gerente do Bradesco, né? Ela aplica coisas ali que ela aprendeu lá no escritório. Então, assim, isso é uma alegria pra gente, né? Você vê ele despontando, é muito legal. E fora que tem a carreira de jurídica, né? Para ser juiz, para ser promotor, quem faz direito, né? Pode ir também para esse outro tipo de carreira. É bem bacana para deixar aqui para quem, né? Quem pensa em seguir alguma coisa. Você sabe que tem uma nova profissão que é o Compliance Office. Olha só que interessante. Compliance Office, olha, a Simone entrando aí, ó. Ah, doutora Isabel, ai, que linda, Simone, gente. Ó, Simone é minha amiga, tá? Não acredita muito no que ela fala. Oi, Simone. O Compliance é um profissional que ele tem a função de verificar o que está errado dentro da empresa. Olha que interessante, dentro da empresa e levar soluções. Então, é como se fosse uma consultoria assim, de mapeamento, sabe? E isso, assim, isso pode ser em várias... Claro que isso não é uma profissão específica do advogado, mas o advogado ele tem uma vantagem nisso. Ele tem uma vantagem por quê? Porque ele conhece a parte legal da coisa, entendeu? Então, ele consegue, se ele for esse profissional proativo, se ele for esse profissional visionário, essa profissão está, assim, bombando. Bacana. Muito bom. Compliance Office. Falar para quem vai dar uma olhada nisso. Outra coisa, outra área muito nova, que nos Estados Unidos e na Europa já é extremamente difundida,
tem muitas empresas que fazem, muita gente que ganha dinheiro com essa área, é o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento no Brasil, ou marketing de rede, ou marketing multinível, enfim, que causa, sim, o povo fica morrendo de medo, o povo, nossa. Essa é uma profissão, gente, muito nova no Brasil, coisa aí de 40, 50 anos só. Só que, qual que é o grande problema que acontece aqui no Brasil? Muitas pessoas confundem o marketing de rede com pirâmide financeira. Pirâmide financeira é crime, crime contra a economia tributária. As empresas de marketing de rede, elas são acompanhadas pela BVD. A BVD é como se fosse a OAB dos advogados, o CRM dos médicos, sabe? Então, a BVD, ela certifica a empresa que ela é marketing de relacionamento. Só que é uma profissão hoje que ela não é regulamentada. Você entendeu? Então, não tem profissional do direito olhando para essa área. E eles devem olhar para essa área com muito carinho, por quê? Porque pode ter empresas que ela vem maquiada de marketing de rede e acaba se tornando uma pirâmide. Entendeu? E às vezes o profissional do direito, como ele tem a visão legal, ele pode estudar lá a Comissão de Valores Imobiliários, né? Ela tem um material muito forte sobre isso, muito robusto, o próprio Ministério Público Federal, junto com a BVD. Então, o advogado ele precisa olhar para essas vertentes, para os novos mercados que estão surgindo, né? Como é que faz? Como é que eu defendo se essa empresa me procurar, né? Para provar para o Ministério Público que ela não é uma empresa ilegal, que ela não é uma pirâmide, que ela é uma empresa de marketing de relacionamento. Então, são áreas que os profissionais não estão atentando também. É uma outra área assim, sensacional que eles podem tá entrando também. Legal. Excelentes dicas, doutora. Muito bom para todo mundo saber o que tem de novo, né? O que também já está ficando mais antigo, o que tem de novo, seguir aqui, né? Que está tudo tão digital, online. Então, creio que muita coisa está mudando. E É que com essa questão da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? Infelizmente, e as pessoas estão se arriscando a empreender, né? O brasileiro, ele é um empreendedor nato, né? O brasileiro é aquele cara que ele não deixa a peteca cair, né? Ele vai, ele se vira, ele vende água no semáforo, ele dá um jeito, né? E essas pessoas, a gente tem uma estatística do Sebrae que 80% das empresas fecham no primeiro e no segundo ano de vida. Às vezes a pessoa ela vem com o empreendedorismo com a cabeça de empregado. Então, ela não sabe empreender, ela não sabe. Ela não sabe fazer um contrato de sociedade, ela não sabe quais são os riscos, qual é a dinâmica com um funcionário, você entendeu? Então, assim, ela procurar um profissional para ver isso. Hoje, a assistência judiciária, né, tem excelentes profissionais que dão essas consultorias de forma gratuita. Entendeu? Às vezes o pessoal tem aquele preconceito com o advogado da assistência judiciária. Isso é uma outra dica para os novos profissionais. Faça a inscrição para atuar através da assistência judiciária. A assistência judiciária ela vai te dar uma bagagem, né, de trabalho, de conhecimento. Ela vai te dar uma bagagem. Se inscreve lá, a própria OAB tem comissão de assistência judiciária, né? Então, são pessoas da comunidade que precisa do advogado, não tem condições de pagar e procura assistência judiciária. Então, isso também é um caminho de início, né? Então, eles não precisam ficar procurando emprego. Eles têm que procurar trabalho, não é emprego, é diferente, né? Então, eles têm que procurar trabalho, tá bom? Tem uma outra área que eu ia falar rapidinho para você, que a gente estava falando de área, né? De atuação. A área de defesa do consumidor, por exemplo, tem uma pessoa que aí cai na área civil, tá? Cai na área civil. Ó, uma dica para a criançada aí querendo fazer direito. Direito da internet, direito eletrônico. Olha só. Vamos supor que você, Renata, fez coach. A Renata quer escrever um livro. Ok? Escreve um livro. Vou lançar meu livro lá pela Amazon e tal. E eu peço lá um pacote, porque eu amei seu livro e tal. Chegou para mim o pacote e eu reclamo da plataforma que veio com problema, veio rasgado, não sei o que, eu quero devolver esse livro. Ah, não gostei, devolver.
A plataforma, ela me dá esse direito de devolver e você tem que devolver meu dinheiro. E aí, quando eu posto esse pacote, aí te avisam que já está postado que você pode me devolver o dinheiro. Você me devolve o dinheiro, quando a caixa chega na sua casa, tem um tijolo dela. Você reclama para quem? Para quem? Para a É, plataforma, para o marketplace, para o Mercado Livre, para o cliente? Como é que você vai achar esse cara? Você é uma intermediária ali que você precisa de um profissional. Né? Os jovens advogados, essa área de internet é a área deles. Eles precisam buscar ajudar esses profissionais, assim como o médico. O médico ele fica numa posição extremamente vulnerável frente ao convênio, que limita ele em determinadas coisas, e frente ao cliente, o paciente, que ele sabe muitas vezes que precisa de determinado tratamento e o convênio não libera. Se tiver algum problema, a pessoa vai vir em cima de quem? Do médico. Cadê é. os advogados dessa área? Então, assim, tem muita coisa, tem um leque muito grande para essa turminha trabalhar. Tem oportunidades, né? Tem nichos bons, nichos que precisam de profissionais. É bem bacana. Eu acho que já está dando até o nosso horário, acho que já deu até. Eu vi que a minha sobrinha entrou, Carolina, linda. Olha, a Então é Dilma está isso. aí também. A Dilma está aqui Olha, também. o Instagram deixou passar um pouquinho do horário, Mas eu mas se alguém... acho que o nosso horário é 7h30, não é? 7h20? Que horas são? Então eu olhei errado aqui. Estamos Ah, 6h20. então não deu uma hora ainda não. Ixi, tá, ainda falta Não, nós muito. estamos 6h20. É. Então, Alguém fez alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dá uma olhada aí. cá, Pessoal, quem que é a pessoal, Caia? a Cá é a Carolina, minha sobrinha linda. Vou fazer uma live, pessoal, com a Carolina, mas aí ela vai conversar comigo. Eu vou conversar com alguns jovens que estão na universidade, para contar como está sendo a experiência na universidade, os estágios, as conquistas, mas é uma outra série de lives, né? Essa é de profissões. E, e depois eu queria saber do pessoal aqui da live, pedir para divulgar, né, para os adolescentes, para os jovens. E também tem uma enquete, né, dos profissionais que querem assistir aqui na live. Eu já tenho uma dentista, uma psicóloga, e estou arrumando um engenheiro de produção. E, Opa, vou indicar alguns profissionais para você também. quem quiser falar também aqui na live, me procure, que vai ser muito legal. E aí eu quero saber assim, o que o pessoal quer ouvir aqui na live, qual profissão descobrir. E aí, só recapitulando, doutora Isabel, assim, eu vejo que então algumas habilidades, competências que o advogado precisa ter, a gente trabalha muito também com o que gosta, o que não gosta, forças, fraquezas, habilidades. Então, eu imagino que tem, primeiro, que ser um bom ouvinte, como você mesmo falou, saber ouvir, entender, tem que gostar de ler, Um tem que. pouquinho. Só que tem É que que escrever bem. hoje tem audiobook, Renata. Hoje tem audiobook. Hum, isso ajuda bastante. Ajuda Eu acho que bastante quem gosta de ler negócio de ouvir. Então, todo jeito tem que ser um bom ouvinte, né? é um bom, tem que saber escrever bem, né? Ter um bom português, imagino que tem que gostar de português. Vai me falando mais habilidade, mais gol, que mais tem que Português, gostar. aliás, isso é uma outra dica. Os adolescentes de hoje, eles precisam tomar muito cuidado, os jovens adolescentes, com a linguagem do WhatsApp, né, dos TikTok deles aí e tal, porque eles acabam tendo uma linguagem muito informal. E quando eles vão para um mercado como esse, realmente, o direito, ele exige uma linguagem formal. Ele exige, ele não tolera erros de concordância, é um negócio assim de... Se você pega um juiz sistemático, você tem problema com isso. Eu conheço alguns juízes aí que eles são assim, carne de pescoço. Vergonha e tem vergonha na audiência. Então precisa realmente tomar cuidado com isso, tomar cuidado com postura, né? Uma coisa que eu digo assim, da visão de contencioso, né? De saber ouvir o cliente.
Dentro dessa nossa área de atuação, do previdenciário, para você ter uma ideia, teve muitas ações, por isso que é importante, né? A gente não tinha experiência com o previdenciário. Quando nós começamos a trabalhar com direito previdenciário aqui em Campinas, existiam 3 advogados que atuavam nessa área aqui, 3. E teve um advogado que eu fui fazer uma entrevista, colega do meu irmão, que ele queria que eu fosse trabalhar com ele queria que eu fosse secretária. E aí eu falei para ele que eu fui, fiz a entrevista, ouvi e tal. Eu falei, olha, professor, me desculpa, mas eu acho que realmente não vai dar dessa forma como o senhor quer, não dá para mim, né? Porque eu queria poder ajudar ele um período, mas eu também queria estar na Associação dos Aposentados com meu irmão, porque eu acreditei muito, tá? Nessa visão do direito previdenciário. E aí ele olhou para minha cara, ele falou assim, Isabel, olha, seu irmão é doido, né? Só pode, deve ter bebido, porque você vai trabalhar com um aposentado que ganha um salário mínimo, o que você vai ganhar, né? E ele falou assim, mal sabia ele que eu já botei meu primeiro milhão no bolso. Oi, jovem. Você vê a falta de visão da pessoa, entendeu? Você não pode julgar. E muitas ações que nós criamos ali, que nós estudamos, desenvolvemos e ganhamos, foi conversando com o aposentado. Ele vinha e falava assim, doutora, quando eu trabalhava, eu tinha um salário X, ganhava 30 salários mínimos. Trabalhava na empresa tal, eu tinha cargo, né, de diretoria, e olha quanto eu estou recebendo hoje, 3, 4 salário mínimo. Aí a gente ia estudar e tal, e entrava com a revisão. Gente, não tem sensação melhor do que você pagar um processo dele. Não tem, assim, é maravilhoso, né? Esses dias saiu um processo meu, não sei se eu comentei com você quando a gente estava conversando, saiu o pagamento de um processo e eu tô lá caçando o cliente, não consigo achar. Falei, gente, esse cliente deve ter uns 90 anos, será que ele faleceu? E não consegui achar, entrei no sistema e achei um telefone. Liguei nesse telefone, aí a mulher atendeu, ela falou assim, ele faleceu. Eu falei, meu Deus, nossa, que pena. Eu falei, nossa, ela falou, mas fala com a filha dele, porque a gente se separou, fala com a filha dele, que é ela que cuida das coisas dele. E me deu o telefone da filha. Aí eu liguei para a filha, conversei e tal. E essa filha muito brava e começou a xingar a mulher, porque a mulher separou do pai dela, traiu o pai dela. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, como ele faleceu e ele não deixou pensão, os filhos têm direito, então eu preciso habilitar você no processo. Você é filha única? Eu sou filha única. Então eu preciso te habilitar. Então, a primeira, eu passei a relação de documento para ela. Passou uma meia hora, toca meu telefone, é o cliente. Isabel, aqui é do fulano de tal, eu não morri, não. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? Eu não morri, não. Quem morreu foi meu filho. Eu estou muito vivo e tal. Olha só, o filho tinha o mesmo nome que ele. Olha a confusão, né? O telefone que eu peguei, ele tinha tirado para o filho, mas aí a neta colocou o recado no grupo. Porque o dinheiro, assim, doutora Isabel. Ele falou, esse dinheiro não é do seu pai, não, o dinheiro é meu, doutora Isabel é minha advogada. Você acredita? Mas eu ri tanto com ele, foi muito engraçado, né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente paga eles, quando eles recebem. Né? Deve ser muito bom. Receber muito dinheiro, 500 O mil. advogado tem que ser um pouco psicólogo também, às vezes, não tem? Olha, sempre. Eu nem entrei na área de família, tá? A área de família, então, você precisa. Às vezes chega o casal lá para se divorciar e você fala, cara, o seu caso não é de advogado, você precisa de terapia. Entendeu? Vocês não precisam se divorciar, né? Então, acontece muito isso sim. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Só que o advogado, essa nova geração, ela tem que aprender o seguinte, ela precisa vender a ideia de consultoria. Ela tem que aprender a fazer isso. As empresas, as pessoas precisam enxergar o advogado como um investimento, não como custo, para evitar maiores problemas. A gente desafogaria o judiciário assim de uma maneira sensacional, se as pessoas tivessem essa visão. Entendeu? Por quê? Porque nós podemos fazer essa educação, né, de direitos com empresários, com as pessoas. A gente tem essa habilidade. Então, assim, a minha visão, dentro de um projeto que eu tenho agora, é criar uma espécie de mentoria para os estudantes de direito, né, dos últimos semestres ali da faculdade, a partir do 7º semestre, e dos jovens advogados,
para direcioná-los para esse mercado de trabalho dessa forma, né? Esses dias até eu copiei lá no meu LinkedIn uma historinha que me lembrou meu filho, de uma das pessoas lá do grupo do Sharks, acho que é o Maurílio. Eu vi lá, eu falei, Maurílio, me autorize a compartilhar. Então, assim, é uma mãe ensinando o filho jogar jogo da velha. Aí ensinou e tudo tal. E toda vez que ela ganhava, ele ficava bravo. Aí ela falava assim, mas filho, o jogo é esse. Ele falava assim, mas o jogo não precisa ser assim. Você pode ganhar aqui, eu posso ganhar aqui. Tipo assim, por que você tem que botar o xizinho onde eu boto minha bolinha? E meu filho era muito assim, né? E ele só queria ganhar, quando ele perdia, ele ficava bravo. Mas eu fiquei meditando na pureza da criança, e eles têm razão. Por que sempre alguém tem que ganhar em cima do outro? Por que não pode ter um equilíbrio e ser um ganha-ganha? Todo mundo ganhar. Alguém perder um pouco, mas para que a coisa, né? Esse é o papel do advogado. E a nossa responsabilidade como advogado, Renata, ela é tão séria que, olha só, Jesus, ele é chamado de advogado na Bíblia. Por que Jesus é chamado de advogado? Olha que coisa sensacional. Eu falo assim, as pessoas acham que advogado faz milagre. O único advogado que faz milagre é Jesus. A gente não faz milagre, não. A gente trabalha com o espaço que a gente tem. Mas por que? Eu já me perguntei por que Jesus é chamado de advogado, cara? E olha que advogado sensacional que ele foi e que ele é, né? A forma como ele lidou com tudo, porque ele era justo, né? Então, justo com os mais fracos, justo com os mais humildes, justo com as mulheres que não tinha vez naquela época, né? Então, nós, dentro da profissão da advocacia, nós temos uma missão muito forte, entendeu? Se a gente se comparar, será que eu posso ser comparado com um advogado como Cristo? Olha a pergunta, olha a seriedade da nossa profissão. Na verdade, a gente deveria se espelhar a Jesus para todo mundo, todas as profissões, né? Fazerem o melhor, né? Sempre o ganha-ganha, sempre com amor, que acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, com amor ao próximo, com paixão, acho que o resultado é bom, a gente colhe depois todo o resultado, né? Isso eu acho fantástico. E assim, aquela pergunta lá atrás que você fez, o advogado ganha muito dinheiro. Pode ganhar muito dinheiro, né? Mas é aquilo, o dinheiro é consequência do teu trabalho. Você pode ganhar honestamente muito dinheiro, mas você também pode perder muito dinheiro. E assim, eu me lembro que quando o direito previdenciário, ele é um direito que demora muito resultado, né? Eu demorei 12 anos para receber o meu primeiro processo. Será que essa turma permaneceria firme, né? Então, assim, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo, do que você quer, né? Você tem que ter essa convicção. E o resultado ele vai vir. E vale a pena, né? Vale a pena você aguardar, vale a pena você esperar, vale a pena você lutar pelo que é justo, entendeu? E essa nova geração, ela vem com esse compromisso, eu acredito que esse compromisso muito forte, porque a gente está vivendo uma época de corrupção que as pessoas assim nem escondem mais, né? E isso é muito triste para um país tão lindo como esse que nós temos. Um país tão lindo. O Brasil é pobre. Mentira, o Brasil não é pobre. O Brasil é um país excelente, um país de oportunidade, um país rico, um país que rola muito dinheiro, né? Mas a desonestidade e o jeitinho, né, de levar vantagem em cima do outro é que faz com que existam essas discrepâncias e essas situações difíceis. Mas eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, entendeu? Eles vêm com uma missão que eu acho que a nossa geração perdeu a oportunidade. Infelizmente. Eu estou com fé nessa geração que está vindo aí também. A gente já vê alguma mudancinha, porque teve a Lava Jato, a gente está vendo um pouco mais sobre desfazer, né, essas quadrilhas, mas ainda é muito pouco. O que precisa é ir lá na raiz, é não ter. É não ter raiz, sabe? Muito, né? Nem quem dá e quem recebe, não tem nenhum dos lados. Então, se os profissionais de agora já entrarem, já escolherem suas profissões e já irem com paixão, com seus valores de família e poder trabalhar sempre no ganha-ganha, no que é certo,
com certeza a gente vai fazer um país melhor, com certeza. Isso vai ser Exatamente, muito porque bacana. a razão está dentro da nossa casa, né? Tá aqui, começa aqui, né? Os valores começam aqui, né? É. Então, eles precisam entender isso, né? Eles precisam olhar para os pais e se espelharem ali, né? Às vezes eu falo para meus filhos, eu falo, olha, vocês já me pegaram fazendo isso? Eu já fiz isso? Faço questão de perguntar, vocês já me viram falando isso, falando esse palavrão? Ah, não, mãe, falei, então, cuidado com o que você aprende lá fora, né? E eu estou tentando te passar os valores melhores. Porque a pessoa que pega R$ 1 que não é dela, ele vai pegar 1 milhão. É uma questão de oportunidade, não é de necessidade mais. Se você se aproveitar de uma oportunidade para pegar isso aqui, você vai aproveitar da oportunidade quando tiver muito. É simples assim, né? Então eu sempre Uhum. digo para ele, o dinheiro ele não muda ninguém, ele só potencializa quem você já é. Então trabalhe o teu caráter dessa forma, né? O Brasil ele é um país muito rico, tem muitas profissões nascendo, surgindo, né? Principalmente com essa crise. Para a gente, assim, para os advogados foi sensacional essa pandemia, porque os nossos processos já são digitais, quebrou os paradigmas do cliente, na verdade, porque o cliente que faz questão do atendimento presencial, a gente já não fazia. Né? Eu já estava trabalhando em casa há muito tempo, os advogados já não iam para o escritório há muito tempo, mas você vai para atender o cliente. Então, até isso, a pandemia quebrou. Hoje eu atendo o cliente da minha casa, ele já não reclama porque ele sabe que tem que ser assim. Olha que legal, né? Você já não precisa ficar gastando combustível. Então, são coisas que os profissionais aí, eles, assim, eles têm que pensar. Olha para as novas tecnologias, observa o mercado, tá? Nas crises nascem grandes oportunidades. Gente, num país como o Brasil, jamais vai faltar serviço para advogado, desculpa. Um negocinho errado aqui, um negocinho errado ali, entendeu? Então, assim, vem nada de braçada, porque essa profissão é linda, maravilhosa. E tem aqueles que eu imagino que tem advogado que já negou cliente. Acho que isso também é comum, né? Ah, Você negar um. eu já demiti cliente. Sensacional, você pode demitir o cliente. Você pode, Uhum. principalmente quando você compreende, Renata, quais são os seus valores. Principalmente quando você compreende qual é o teu propósito. Tem cliente que você não precisa. Eu costumo dizer que tem cliente que eu não preciso. Eu tive um cliente recentemente agora, recente agora, questão de 2 meses, ele me ligou, ele já vinha me torrando a paciência que ele queria um atendimento, que ele queria fazer ele queria regularizar a pensão. Ele não era casado, estava separado da mulher, 3 filhos, e ele queria regularizar a pensão. Eu falei, ok, eu preciso do contato dela, porque a gente consegue fazer isso amigavelmente. Fixa um valor, distribui, o juiz vai homologar, é tudo online, você não tem nem audiência se for amigável, né? E Uhum. conversando tudo e tal. Quando eu ligo para. E aí eu dei o valor, valor lá na época, foi pelo, eu consigo fazer 2 mil para você, uma coisa assim e tal. Abaixo lá da tabela da OAB, porque ele queria resolver, queria resolver, queria resolver. Quando eu fui falar com a pessoa, com a esposa, né, com a mulher separada, ela falou, doutor, ele não me paga pensão desde dezembro. Desde Hum. dezembro, estou morando com a minha mãe, meus filhos estão passando dificuldade. Eu liguei para ele e falei, escuta, você quer me pagar 2 mil à vista para regularizar a tua pensão e você está deixando os teus filhos. Ah, mas ela que se vira, ela que sei o quê. Eu falei, você me desculpa. Você está errado. Mas a senhora é minha advogada ou advogada dela? Eu falei, não sou nem sua nem dela. Você não me assinou procuração ainda. Nós estamos conversando. Então, eu acho assim, antes de mais nada, você tem que ter caráter. Os filhos são seus. Você entendeu? Ah, desci o rei nele, entendeu? Demitiu o cliente. Poderia ter ganho 2 mil, poderia. Mas vai assim contra os meus valores, os meus propósitos. Entendeu? Então, tem isso muito. Tem isso de você conversar com o cliente e falar, olha, desculpa, não vou fazer, não posso fazer. Orientar. Tem aqueles que adoram ficar abrindo processo um atrás do outro, né? Tem que. Calma, não é bem assim, orientar. Ver processo eu nem ligo, eu até dou senha para eles acompanhar. Para mim, eu acho até melhor. É melhor eles se acompanhar. Mas tem uns que não são fáceis, não. Tem uns que são difíceis. E a Mas não galerinha tem aí? Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? O pessoal está muito quieto, ninguém dá o coraçãozinho problema. aí na Mas eu vou live. perguntar depois, não tem problema. Gente, se depois vocês quiserem deixar as perguntas lá no IG da Renata ou no meu, tá? Fiquem à vontade, pode deixar, chamar no direct. Se tiver alguma dúvida que de repente não quis perguntar aqui, fiquem à vontade, a gente está aqui para ajudar,
Se vocês quiserem saber sobre a mentoria que eu comentei aqui para novos profissionais, para estudantes de direito, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aqui para isso. A Renata, sabe, acompanhe as lives que elas vão fazer, porque vale muito a pena. Tem excelentes profissionais aí por vir. Essa é só a primeira, né? E de repente vem até mais, depois advogado, se alguém precisar, do criminal, né, que faz investigação. Tem muita coisa aí para a gente falar. Preciso de profissionais, de economia, se alguém souber de algum, de economia. É legal trazer alguém para falar sobre educação financeira, viu, Renata? Essa turma aí. Educação financeira. É muito bom. Mas olha, é muito legal. Eu sempre admirei muito essa sua profissão. Eu tenho uma irmã advogada, meu pai era advogado, a minha família do lado do meu pai tem muitos advogados e, e assim, a minha irmã é advogada totalmente do bem, idônea, maravilhosa, fantástica, é da sua linha. Legal. Então, assim, é bem legal. Eu admiro muito, porque o conhecimento que vocês têm de vida, para que leva para a vida, para tudo, é aquilo mesmo. Tinha que todo mundo saber dos seus direitos, das leis, até onde pode ir, até o que pode fazer, o que não pode. Eu acho isso fenomenal. E eu tenho assim, é um orgulho de ver o advogado falando, se posicionando, defendendo. É muito bacana essa profissão, assim. Eu tenho muito orgulho da profissão. Tá bom, Real, que agora sim, agora está minando o nosso tempo, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Obrigada, tá, pela oportunidade de estar aqui, de estar falando com o pessoal, de estar transmitindo aí a minha experiência, a minha vivência aí nessa área que eu estou apaixonada. Ai, adorei, sempre é bom falar com você, doutora Isabel. Então, quem quiser, siga a doutora Isabel no Instagram, me siga, me compartilhe essa live. E eu agradeço muito. Não teve perguntas, mas se alguém quiser, como a doutora falou, manda, né, no particular, no aviãozinho depois, e a gente responde. Ah, então bacana. Então vamos encerrar a live. Vamos fazer a foto? Vamos fazer a nossa foto. Faz aí, faz aí. Então vamos lá, hein? Aí. Obrigada. Adorei. Eu também. Deus abençoe todos aqui. Tchau, tchau.